Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um momento especial. E eu peço a vocês que respirem fundo, se preparem, porque hoje nós não vamos ter só mais uma live, né? Nós vamos viver aqui juntos, ter um momento de transformação. Sejam todos bem-vindos a mais uma live do Ministério Rever, que é uma prévia do 17º Congresso que nós teremos em setembro, de 18 a 21 de setembro, lá no Hotel Plaza de Caldas da Imperatriz. Então, venha conosco, nós teremos hoje convidados especiais para esse momento aqui de live. Então, se segura aí, que já já a gente vai falar com eles e vamos estar também conhecendo outros que estarão conosco, as lives que são prévias para o 17º Congresso. E aí eu quero, nesse momento, que a gente assista um vídeo e a gente vai dar uma olhadinha, uma conferida nele. Quantas vezes você se perguntou, existe mais? A jornada da sua transformação começa agora. Inscrições abertas. Ok, eu quero fazer uma pergunta para vocês agora. Vocês já se viram, vocês já se prometeram, na verdade, que não fariam igual aos pais de vocês, né? Não se comportariam, não fariam coisas como os pais de vocês, mas vocês se viram repetindo esses mesmos padrões? Pensa aí um pouquinho. Então, é um pouquinho sobre isso que nós vamos estar aí conversando com os nossos convidados essa noite. Então, se prepare. Nesse momento, eu quero também que nós possamos conhecer os outros participantes das lives. Alguns já fizeram algumas lives, né? Já foram feitas algumas prévias. Você depois pode acessar no nosso link lá do YouTube, do Ministério Rever, vendo as lives que já foram feitas. E nós vamos conhecer todos agora, rapidamente. Vamos dar uma olhadinha nos que ainda virão também. Ok, nós já tivemos uma live com o pastor Juan Carlos Salas, né? Ele que vai ser o nosso palestrante oficial do Congresso. Ele é professor da Bíblia, pregador há mais de 25 anos, estará junto com a sua esposa também, né? Nessa data, junto conosco ali no Hotel Plaza. Próximo, nós vamos ver agora também a psicóloga Esther Carreño, né, teóloga, psicóloga clínica, palestrante. Ela também já fiz uma live com ela, né? Nós tivemos um tempo muito bom. Você também pode conferir sobre a oficina que ela vai estar fazendo lá no nosso congresso. Foi um tempo muito especial com a Esther e você pode conferir essa live também lá no YouTube. Pastor Gedimar de Araújo também já foi entrevistado pelo pastor Roberval. Ele pastoreia a igreja lá em Vitória, no Espírito Santo. Também vai estar com uma oficina muito especial para você, líder, pastor. Você não pode perder essa oportunidade de conferir essa live também, que ele traz um pouquinho daquilo que vai ser a oficina dele lá em lá em Caldas da Imperatriz, no nosso 17º Congresso. Pastora Luciene, nossa líder nacional do Ministério Rever também, e da América Latina, né? Missionária, eu falei pastora, mas ela é uma nossa missionária, teóloga, life coach, psicanalista, né?
e tem muitos conhecimentos aí na área de restauração e nos lidera aí já há algumas décadas, né? Então ela vai também estar lá sendo, já ainda não foi entrevistada, mas ela vai estar com uma oficina muito importante também para todos nós. Então você não pode perder também uma live que ela ainda vai fazer como prévia lá do nosso 17º Congresso. Eu, Ana Cristina, e meu esposo também, né, pastor Roberval. Então, ele é pastor, é professor de seminário batista. Eu sou psicóloga clínica também, especialista em terapia de casais. E vamos juntos estar lá no 17º Congresso também com uma oficina trabalhando também em prol dos casais, em prol dos casamentos. Então lá você vai ter uma oportunidade assim maravilhosa de melhorar ainda mais a sua conexão, entender um pouco mais da identidade do conjugal. E não perca, breve a gente vai estar fazendo também essa live falando um pouquinho do conteúdo que nós vamos trazer na nossa oficina. A nossa querida Cristina Gil, também especialista em restauração da alma, mais de 19 anos, psicanalista, life coach e teóloga, também vai ser uma das nossas entrevistadas em breve e vai estar fazendo ali uma oficina também, né, no nosso 17º Congresso. E Cauane Leite, tenho certeza que vocês já viram aí pelas redes sociais alguns cortes da live que ela fez também, sendo entrevistada pela nossa Luciene Schalman, né? Ela é esposa, discípula de Cristo, ela também é psicóloga, ela é pastora. Realmente uma mulher cheia de conhecimento mesmo, uma preciosa, que vai estar conosco ali no 17º Congresso, trazendo muito sobre a questão dessa espiritualidade emocionalmente saudável. Então, não perca, dê uma olhadinha, confere lá no link, né, do YouTube, onde ela já fez essa live e está lá maravilhosa para você conferir um pouquinho sobre os temas que ela tratou, que são imperdíveis para você líder, para você nova geração, para vocês jovens que estarão conosco. Não perca de conferir um pouquinho dessa live e já compartilha com outros jovens também, para que eles possam estar aí, né, acendendo essa chama e desejo de estar lá conosco no 17º Congresso. E também o nosso casal convidado de hoje, né? Esse casal muito especial, Alexandre Spin e Patrícia Spin. Ela é psicóloga clínica, né? Especialista em algumas áreas também, principalmente restauradora da alma, né? Ela lidera também, junto com o Alexandre, o Ministério Rever no Rio de Janeiro. Ele é pastor, terapeuta cristão, co-líder agora já do nosso Ministério Rever, né? Ali no Rio de Janeiro. Então, ela é líder, ele é co-líder, né? E ele também é formado em algumas áreas, né? De aconselhamento pastoral, de treinamento em aconselhamento. Então, você não pode perder hoje essa entrevista que nós estaremos fazendo e eles estarão ali nessa oficina maravilhosa, falando um pouquinho do que nós vamos já já tratar lá no 17º Congresso. Então, sem mais delongas, nós esperamos você lá, tá? De 18 a 21 de setembro já desse ano. Então, não perca a oportunidade de fazer sua inscrição se você ainda não fez. Nós vamos convidar agora os nossos convidados dessa noite, né? Convidar os nossos convidados. É redundante, mas eles são especiais, estarão aqui conosco agora para esse bate-papo. Então vamos aguardar o Alexandre. Isso. E a Patrícia. Sejam bem-vindos, queridos, a mais esse espaço, esse momento aqui tão especial para nós estarmos conversando, né, e ouvindo um pouquinho de vocês, o que que vai ser essa oficina ali, né? Já fiz essa pergunta aí para o pessoal que eles já devem estar aí fervendo, né? Será que a gente
a gente repete os mesmos padrões, né? Diz que nunca vai fazer alguma coisa como os nossos pais e acaba repetindo os mesmos padrões. Então, conta aí pra gente um pouquinho mais, né? Do que vocês estarão ali falando, né? Contribuindo na oficina. Primeiramente, o Alexandre já vai estar introduzindo aí o nosso assunto, mas eu quero agradecer, né, por estarmos aqui e ter essa oportunidade de não só estarmos aqui nesse momento, passando um pouquinho sobre aquilo que nós temos preparado, né, para poder compartilhar com as pessoas que vão estar ali nesse congresso, mas a alegria, né, de fazer parte, né, disso tudo, de estar inserida e de poder contribuir também com um pouco daquilo que a gente tem buscado de conhecimento e que visa a restauração de vidas, que é o nosso foco principal. Eu agradeço muito a oportunidade de poder estar aqui. A oficina de vocês vai ter por tema Curando Gerações, não é isso? E, Então, fala um pouquinho aí Alexandre, para a gente, Alexandre, faz essa introdução aí do que seria, então, Curando Gerações. Eu quero agradecer também, antes de introduzir isso, porque é muito importante essas lives, né? Nós, como da equipe, né, todos nós aqui já temos outras lives lá, né, no nosso YouTube, então é importante que as pessoas possam ir lá, conhecer um pouquinho mais dos palestrantes, dos Isso. assuntos, dos temas, né, que nós teremos ali. É extremamente importante você até acompanhar, né? Eu convido todos a acompanhar realmente as lives. Mas, entrando no nosso tema, eu e Patrícia temos trabalhado já há algum tempo sobre essa questão das gerações, né? Curando gerações, ciclos que se repetem é o nosso tema. Nós temos por entendimento que as pessoas interrompem um ciclo, mas abre outro. Qual que é o abrir o outro? É justamente essas heranças emocionais que nós carregamos. São ciclos que se repetem a partir do comportamento que eu tive dentro da minha casa, dos meus pais, dos meus avós. Isso vai carregando de geração em geração. Até tem, ó, daqui a pouquinho eu vou ler o texto, mas David, na Bíblia do Discipulado, ele faz um comentário muito legal em cima disso. E uma das coisas importantes é ler esse comentário para a gente falar. Mas, assim, curando gerações é o nosso tema, é o que nós vamos abordar lá na nossa oficina, na nossa palestra. Teremos alguns detalhes bem interessantes nesse momento ali, e temos estudado muito sobre isso, e eu sei que vai chamar muito a atenção e vai ser muito rico esse conteúdo para todos que estiverem ali. Certo. E por que falar sobre ciclos geracionais, Alexandre? O que que acontece, né? Como eu estava falando, existe um texto bíblico, né, que vai falar em Êxodo 20, do versículos 5 e 6, que está contextualizado dentro dos Dez Mandamentos. Eu quero ler esse texto justamente para a gente embasar essa palestra na palavra de Deus e a gente poder compartilhar um pouquinho mais o porquê da importância disso, né? Então, Êxodo 20, versículos 5 e 6, ele vai dizer assim, ó: não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que vista a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. David, quando escreve isso na Bíblia do Discipulado, ele usa o tema dizendo assim, ó, quebrando influências de uma geração para outra. Ou seja, existe, apesar de estarmos em Cristo Jesus, existe uma influência comportamental da nossa alma, daquilo que nós carregamos. Por mais que nós entendemos que agora é um novo tempo, essa influência ainda existe e ela pode estar refletindo. E aí aquela pergunta que você falou lá no início, né? Essa pergunta, você já prometeu que nunca faria igual aos seus pais? Quantos de nós não falamos? Eu nunca vou fazer isso, mas no dia a dia eu acabo me pegando, repetindo as mesmas coisas. O que que está acontecendo então? E é nesse ponto que nós queremos pegar, porque se há uma importância sobre detalhar a cultura da influência, por que que eu estou influenciado mesmo não querendo fazer?
Aí, olha o que o David coloca na palavra aqui, nesse comentário do texto dele. Ele vai dizer assim, ó, nas últimas décadas, a psicologia nos ajudou a perceber naturalmente criamos nossos filhos como fomos criados. Então, dentro desse propósito, está dentro de um comentário, né, da Bíblia do Discipulado, mas aí ele diz assim: pode ser que um pai tenha sido alcoólatra ou até incestuoso. Aí ele continua: convertidos, agora já convertidos, os filhos não carregarão esses problemas mais, porque a palavra de Deus nos guarda desse momento. Então, ele anula toda essa maldição. Agora, mas naturalmente criaram seus próprios filhos segundo os mesmos mecanismos disfuncionais, apenas sem álcool ou abuso sexual. Ou seja, as pessoas, apesar delas aceitarem a Jesus, apesar delas estarem diante do cenário de que agora eu não carrego mais aquilo, ainda assim sou influenciado. Né? A gente fala do Revere, a gente comenta sobre isso, né? A síndrome do alcoolismo a seco. Então, a Sim. pessoa, ela não tem essa condição de beber, mas ela tem a síndrome. Ou seja, ela está sendo influenciada. E é nesse ponto que nós queremos abordar, que é justamente a gente entender que a importância disso, desse tema de falar sobre ciclos geracionais, é entender que será que eu estou carregando alguma herança? Será que eu estou sendo influenciado? E aí entra outros aspectos que nós vamos abordar ainda, mas entra Uhum. outros aspectos que, combinados, isso tende a piorar muito. Então, é Isso. por isso que é importante entender que dentro do propósito da lei, nós já fomos isentos de qualquer maldição. Porém, a influência ainda carrega na nossa vida e a gente tem que saber disso. Os padrões, né, Alexandre, que continuam ali perpetuando de geração em geração. E isso não vai sair assim tão facilmente, né? Porque são raízes, né, que estão ali. Então é preciso todo um processo, assim como o Rever faz, né, através do ministério, através do curso que a gente, né, ministra aí. Sim, E também, né, esse conhecimento, que como é bom a gente poder hoje, né, se aproximar daquilo que a ciência traz também, né, como pesquisa, como algo que nós temos visto a cada dia, né, se aproximar mais a ciência e a fé. A gente viu a última live, a Cauane trazendo isso de forma tão, né, sim, sintética ali, tão não firmada mesmo. Então, a palavra também, né, permeando aí sobre todos esses aspectos comportamentais, né, que a gente vê que não é algo fácil de ser mudado. Embora a palavra esteja ali, mas às vezes os padrões continuam, né, perpetuando. E a gente precisa realmente entender isso para ir na raiz, né? E na raiz daquilo que está sendo passado aí de geração para geração. Então, muito interessante. E como é que a gente pode, você já falou aí de como a Bíblia revela isso, né? Nas heranças familiares, em Êxodo, né? E como é que a gente pode entender esse impacto emocional de cada geração, Patrícia? Então, falando, né, sobre essa questão a gente acaba trazendo como uma visão de heranças emocionais, né? Acabam Uhum, sendo heranças emocionais, que na realidade a psicologia ela entende isso como uma repetição, muitas vezes inconsciente, né? uhum, Que aqueles filhos que eles acabam herdando, internalizando comportamentos comportamentos e crenças daquele ambiente a qual eles são criados, né? uhum, E isso acaba, eles vão crescendo dentro daquele ambiente e acabam herdando essas reações, comportamentos, e quando se vê dentro do seu crescimento, eles acabam desenvolvendo os mesmos padrões, como você disse, né, Ana? uhum. E o que que acontece? Quando nós olhamos e começamos a estudar um pouco mais
sobre essa questão, tem muitas pessoas que tentam trazer isso mascarado como uma questão de temperamentos, né? E nós sabemos, sim, que as pessoas elas têm os seus temperamentos, cada um tem, né, o seu perfil de temperamento, mas o ambiente que você é criado vai moldando também tudo isso, né? Isso. Então, você fala, eu sou explosivo porque eu sou colérico. Mas um Uhum, colérico, ele não necessariamente precisa ser explosivo. Ele acaba sendo explosivo por conta de um ambiente que é um ambiente de violência, de agressividade, acaba gerando mais, acentuando mais essa questão de que eu tenho o direito de ser assim, né? Porque eu sou colérico. E, na realidade, está mascarando uma questão que significa uma herança emocional de um ambiente criado dentro de uma realidade que às vezes até, às vezes não, né? A gente sabe que faz a pessoa sofrer, as pessoas que convivem acabam sofrendo por conta desses comportamentos que vão passando de geração para geração e uhum, acaba por conta de cada geração que acaba carregando algo e transmitindo também, e a gente sabe que o ciclo das gerações também eles têm que é isso que nós vamos acabar trabalhando com mais profundidade lá no Congresso, uhum, entender o quanto a influência, o quanto a gente herda da influência de cada geração e o quanto isso acaba pesando a chegar hoje nessa geração que nós já estamos na geração alfa, né? uhum. E o quanto isso tem trazido cada vez mais uma desconexão emocional entre as famílias, e isso tem sido bastante preocupante e triste ao mesmo tempo, né? Mas por Certo. conta desses padrões que se repetem. E quais têm Uma sido esses ideia padrões? Ou, perdão, você ia falar? é só para contribuir com o que a Patrícia Tá. está colocando, dentro desse perfil que nós estamos traçando e trabalhando sobre esses aspectos, nós temos um entendimento de que a geração com temperamento e a sua influência geracional, essa herança, essa, essa herança que ela carrega dentro da própria família, nós cruzamos algumas coisas e temos ali até vamos ter lá, né, uma avaliação sobre isso, para quem estiver conosco lá na nossa oficina, que vai falar justamente sobre isso. Então, nós classificamos o quanto, por exemplo, se essa pessoa é um exemplo só, para que a gente possa entender, se essa pessoa é da geração X, por exemplo, e ela é uma pessoa colérica, e ela tem uma influência moderada sobre os aspectos de herança emocional que ela tem carregado, então essa pessoa provavelmente ela carrega marcas de infância solitária ou cobrança parental. E ela também usa a liderança como defesa emocional. Então, Uhum, aonde que nós entendemos isso? Nós conseguimos compreender, através desse processo, que uma pessoa que nasce na geração X e é colérica e tem uma influência moderada dessa geração, dessa dos pais, dos avós ou de alguém que os criou, essa pessoa a fortaleza dela é a visão e a iniciativa. Porém, os desafios dela acabam sendo dificuldade de reconhecer a sua fragilidade. Então, uhum, quando a gente começa a tratar essa pessoa, nós entendemos que, olhando desses três pontos, nós entendemos que tem um risco aí. Qual que é o risco da vida dessa pessoa? Que vem da geração X, que é colérica e tem uma influência moderada. Nós entendemos que o risco dela é reproduzir paternidade e maternidade autoritária. Ou seja, quando eu compreendo o que essa pessoa viveu, em que geração ela viveu, qual é a influência que ela carrega da geração. Primeiro da geração, depois considero o temperamento, aí vem a herança emocional, e aí vem essa influência que ela tem, pontuando se ela é leve, moderada ou intensa, a gente entende que o processo do rever, que é justamente aquilo que nós trabalhamos, ele vem para restaurar o quê? A doçura nas relações. Então, ao invés dessa pessoa ser autoritária, nós queremos que ela exerça esse temperamento dela tratado, para que ela possa ter relações saudáveis com mais doçura, com mais leveza. Então, portanto,
essa ideia de cruzar tudo isso, e nós temos trabalhado há algum tempo sobre isso, é justamente identificar se essa pessoa vem da geração tal, ela tem um temperamento tal, mas a sua influência de herança, de pai para filho, de avó para filho, de quem criou para o filho, essa também é uma marca que vai definir o comportamento dela do dia a dia. E às vezes a gente vai vendo, né, filhos muito mais adultos do que pais, vamos dizer assim, né? Muito mais maduros, né? No que eu quis dizer, um adulto mais saudável do que às vezes os pais, né? Ainda tendo comportamentos infantilizados. Vocês já viram esse tipo de Sim. situação acontecer, né? E aí a gente se pergunta, nossa, né? Esse filho parece e vai se trocando, né? Os papéis, né? A gente acompanha realmente muito essa questão de que não tem para onde correr. A gente vai estar repetindo, né? Tem até uma escritora, se eu não me engano, Lia Luft, que ela fala que nós andamos pelo chão da nossa infância, né? Na vida adulta. E por isso, vamos repetindo esses padrões, às vezes disfuncionais, muitas vezes, né? Para a nossa geração, para o tempo de hoje, né? Então, às vezes agindo realmente, às vezes de forma infantilizada, por aquilo que não foi suprido, né, lá e tomando, às vezes, tendo posições, como você falou aí, de liderança, mas ainda com uma perspectiva, às vezes, infantilizada, né, ou muito autoritária, né, e aí muitas coisas vai influenciar na vida e nas posições onde as pessoas ocupam, né? Verdadeiramente. Mas me digam, quais são os padrões que mais se repetem e por que que eles se repetem? Então, dentro do que a gente mais tem visto hoje, né? Você, Ana, assim como eu, a gente Uhum, acompanha muita gente na clínica, né? Além do processo que a gente acompanha no Rever, a gente tem, né, diariamente aí no nosso cotidiano pessoas se apresentando que carregam muitas vezes esses padrões. Aparecem muito, são os medos, né? Medos, ansiedade, o estilo de comunicação, crenças limitantes, por exemplo, homem não chora, né? Estilo de comunicação, nós gritamos mesmo porque é o nosso jeito, né? Então, são formas de lidar também com conflitos, né? Como todo mundo lida de uma forma agressiva. Então, isso vem desde a época que eu era criança, era assim, então eu carrego isso também para a minha maneira de lidar com o uhum, convívio que eu estou hoje. Né? Então, quando você fala me chamou a atenção, quando você fala que às vezes aparece filhos que estão mais maduros que os pais, são aqueles que resolveram quebrar esses padrões. Né? uhum, Então, tem filhos que, de alguma forma ou de outra, se despertam ou por um processo, né, seja espiritual ou até mesmo emocional, que vão buscar quebrar esses padrões também, e aí acabam realmente, você começa a ver a diferenciação. Mas na grande maioria, você vê quando chega, principalmente, o problema chega na clínica, chega nos consultórios, repetindo os padrões, né? Ah, porque eu sou assim, porque lá na minha casa era todo mundo assim. Então, é tipo assim, normaliza aquele padrão destrutivo, que acaba sendo destrutivo, né? Aí tem também, né, padrões de controle, né, que a gente percebe que tem muita gente que acaba repetindo isso, enfim, eu não sei se o Alexandre quer acrescentar mais alguma coisa, mas eu pela visão da psicologia, eu vejo muito isso acontecendo, né? Esse tipo de padrões que se repetem, né? E eles não são só padrões emocionais, eles são espirituais também, né? Sim, O que nós precisamos compreender, por exemplo, a mentira ela vira um padrão de vida. Uma forma, a pessoa aprendeu tanto isso na casa dela, né? Quem é a pessoa que mentia, ela pode ser uma referência, ela pode ser a pessoa que cuida de todo mundo, ela pode ser a pessoa que pode ser como se fosse o rei que
que tem os súditos para servir, e aquilo vira um padrão na vida dela. Então, a mentira, ela virou agora um modo de vida. Então, mentir, por que que eu tenho problema em mentir? Eu não vou ter problema. Meu pai mentiu a vida toda, se deu bem, teve tanto dinheiro, guardou, cuidou da casa, comprou bens. Então, por que que eu mudo? Eu levo isso para minha vida espiritual, para minha vida emocional. Eu levo isso para minha casa, eu levo isso para as pessoas. E quem que pode quebrar esse ciclo? Só Jesus. Quando a gente tem lá o texto de João 8:32, ele vai dizer que a verdade nos liberta. Então, quando nós olhamos para Jesus, então aquela verdade, que é a palavra de Deus, que é a vida com Deus, ela vai nos libertar. E essa verdade, ela precisa ser alcançada. Ela não Uhum. pode ser só algo dito. Ela não pode ser só uma leitura bíblica. Ela precisa ser alcançada aonde? Dentro das reações e das crenças. Então, antes as minhas reações eram essas, precisa ter mudança de mente, precisa ter uma nova mentalidade agora. O meu coração agora, ele tem que fluir verdade que está em Cristo. Ele não pode ser mais um coração amargurado, mentiroso. Ele não pode ser triste, eu não posso esconder minhas emoções, meus sentimentos. Eu preciso fazer com que isso gere uma nova mentalidade. Então, é por isso que os padrões que se repetem, e por que que eles se repetem? Porque são aprendidos. E eles são aprendidos e transferidos, mesmo de forma inconsciente. Não é que a pessoa quer carregar isso. Ela está levando porque é de forma inconsciente. E é E exatamente aquilo que eu falo que eu não queria repetir, eu acabo É, repetindo, porque não é intencional, mas inconsciente, né? inconsciente. Inclusive, Ana, pegando esse gancho, que a gente percebe também o que muitas vezes esses tipos de padrões que às vezes as gerações anteriores trazem, vão gerando nas futuras, que é o que a gente percebe muitas vezes de uma geração fragilizada, uma geração insegura, por Uhum. medos, né? Porque, um exemplo, para ficar mais fácil, né? Um pai que ele apanhou a vida toda na infância e aí ele chega para os filhos e fala: olha, na minha época era assim que funcionava, e então é assim que se educa, né? Só que esse funcionar para ele não é o funcionar que deu certo, muitas vezes é o medo, né? É uma obediência forçada e não um aprendizado, né? Então, Isso. isso acontece muitas vezes. Você oprime dentro de um padrão que você traz de que na minha época era assim. Ou a questão até de sentimentos. Não, não tem essa, não. Eu passei por coisas piores e tô aqui vivo. Então, tipo assim, engole esse choro. Então, a pessoa cresce reprimindo todo o seu sentimento, E né? de ter Então, que passar, né, pelas mesmas coisas para poder dizer que tem que ser assim, né? Tem para que, ser aprovada. né? Exatamente, É, exatamente, exatamente. E quando a gente pode ter uma vida mais leve, né? E ter até uma, vamos dizer assim, uma conexão, né? Diferente. Porque o que acaba gerando isso tudo são desconexões, né? Entre as total. gerações, que a gente vai ver que às vezes tem filhos que crescem revoltados por conta desses padrões, acabam repetindo nas suas famílias, quando, né, geram novos nichos familiares, mas ficam revoltados às vezes. Aí a gente vê a quebra de relacionamento entre pais e filhos, não é isso? Por conta Exato. exatamente desses padrões, mas é tipo assim, o filho continua perpetuando aquele padrão. Mas que, Exatamente. né, fica zangado às vezes lá o filho, a filha com a mãe, né? E assim a gente vai vendo essas desconexões que vão acontecendo entre as gerações, né? Por conta disso tudo. Então é muito importante, né? Então como é que a palestra no congresso, né? A oficina de vocês, ela pretende ajudar quem quer romper com esses padrões aí, com esses ciclos nas suas vidas? Eu creio que isso daí é para trazer consciência, né? O que é desconhecido para nós, Uhum. nós somos refém, né? A pessoa quando usa o termo ele é ignorante, às vezes ele leva isso como ofensa, mas ele é ignorante a um determinado assunto. Então ele é ignorante ao conhecimento sobre uma causa. Então, quando nós
decidimos por trazer isso é trazer entendimento, trazer conhecimento, trazer um pouquinho mais de que talvez essa pessoa que está sofrendo, ela não sofra só porque ela errou, né? E é isso que as pessoas carregam. Elas carregam muita culpa. Não, mas eu não deveria ser assim. Aquilo que eu vi meu pai fazer a vida toda, minha mãe fazia, ou a minha casa, onde eu vivi, eu nunca, jamais eu iria fazer isso. E eu me pego repetindo. Então, como que eu consigo entender a forma de não fazer mais? Trazendo consciência, trazendo entendimento, né? Quando a gente fala de gerações, existe, né? Nós temos desde a geração silenciosa pessoas vivas ainda. Então a geração silenciosa ela vem lá antes de 1946, né? Então essa geração silenciosa, qual é o principal característica dessa geração, por exemplo, para que as pessoas lembrem dos seus avós, bisavós, das pessoas que ainda estão vivas acima de 80 anos. O que eu lembro? Que a disciplina e respeito é disciplina e respeito, mas não fala sobre emoções. Então, essa Sim. geração, ela não abre muito para emoções. E aí, o que acontece? Eu deixo um casal de 25, 30 anos, 20 anos, que precisa trabalhar, o pai trabalha, a mãe trabalha. Quem que cuida? A avó. Quem que vai cuidar? A avó. Mas a avó carrega uma geração, uma Exato. influência geracional que ela vai instruir um filho do seu, né, o neto, na Os verdade, netos. que, Aham. que tem que respeitar, que aqui tem que ser rígido, porque se, ou seja, só que se essa pessoa, só a título de entendimento, se essa pessoa está na sua faixa ali de 28, 40 anos, 43 anos, ela é da geração Y. Só que a geração Y, eles são mais autênticos. A Isso. geração Y, eles são mais ansiosos, são sobrecarregados, né? E aí, como que aí é que entra a confusão, né? Por isso que quando eu iniciei trazendo essa parte da consciência, não só em espiritual, mas entender quem eu sou, de que geração eu venho, com quem meus filhos estão sendo criados, por que que eu deixo o meu filho, a minha filha com meu pai ou com meu avô, porque eu preciso trabalhar. O que que você espera disso? O que que você Isso. acha que essa fusão vai acontecer? Né? Então, se a gente pegar a geração Z, que é a geração que já passou ali, né? E agora estamos na alfa, né? Essa geração Z é dos 14 ao 27. Então, ali são os jovens, os adolescentes. Essa geração, o que que eles têm na mente deles? O que que influencia eles na geração que eles nasceram? Eles são conectados, são sensíveis, mas com vínculos frágeis. Você não pode dizer não, você não pode cobrar muito, porque senão espana, né? A pessoa tem problema. Então, quer dizer, você tem um filho de uma geração, às vezes Z, cuidada pela geração silenciosa, e aí existe a carga emocional daquela pessoa, porque foi criado numa família disfuncional, onde havia um avô abusador, um pai não sei o quê, e aí o que que você está esperando que o teu filho, durante 2, 3 anos, sendo assistido e cuidado por alguém, o que que ele vai Vai. se tornar? E aí a Exatamente. gente, mas por que que o meu filho é assim? Porque você trabalha muito, se preocupa com outras coisas, deixa seu filho na escola e quem busca na escola é o avô, é a avó, só que vem de uma outra geração. Uma vez que eu já entendi que eu nasci numa geração assim, tenho um temperamento desse jeito, e a minha influência geracional carrega um peso alto, e aí eu fui muito abusado, muito, de alguma forma, humilhado. Eu nunca escutei um eu te amo. Meus pais sempre foram muito rígidos, eu sou de pais separados, quem me criou foi minha avó. Quando eu começo a entender esses três momentos, eu tenho consciência. E se eu tenho consciência, eu posso tomar decisão. E se eu posso tomar decisão, a minha decisão pode ser por curar as raízes que me levaram a ser uma pessoa assim. E aí tomar decisões, né, presente e futuramente, a médio e longo prazo ou instantânea, de que eu vou ter que mudar meu ciclo. Eu vou ter que mudar meu jeito de ser. E a partir daí, com consciência, eu começo a praticar algo que vai preservar
uma saúde emocional dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da geração a qual o meu filho, dentro do seu contexto, o alfa, por exemplo, que nós estamos falando aí, pessoas acima de 13 anos, nós temos ali, eles são o quê? Criativos, eles nasceram no mundo digital, mas com pouca cultura afetiva. Eles têm pouca cultura afetiva. Essa estrutura afetiva deles não existe. Então, Uhum. aquele negócio de estar perto da mãe, do pai, abraçar, beijar, estar junto, não. Eles estão no telefone, estão na telinha, estão vendo Instagram, estão vendo o jogo, estão vendo não sei o quê. Então, esse tipo de coisa, se a gente não tiver consciência, plena consciência sobre isso, a gente às vezes está errando por falta de conhecimento. Não é isso, Patrícia? É. Só para completar toda essa fala do Alexandre, né? É literalmente o que você comentou no início, Ana, tentar trazer a consciência para que se possa tratar as raízes e quebrar, começar a anular esses padrões que vêm de Uhum. geração para geração, né? Então, assim, o nosso intuito nessa oficina que nós vamos apresentar lá é fusionar todos esses três, o entendimento, né, sobre essas heranças que vêm, que fusionam entre temperamento, entre essas fases das gerações, né? Cada geração carrega algo e transmite algo, e a visão também, né, do que Deus traz dentro disso tudo, e tentar trazer essa consciência para que a gente possa tomar a decisão de começar a trabalhar a quebra desses padrões e mudar, né? Começar a mudar a partir dessa consciência que nós vamos tentar ajudar ali no entendimento, né, disso tudo, que é muito interessante entender, né? E tem essa questão dos temperamentos junto com essas gerações que carregam, cada uma carregam algo específico, porque vem de um tempo, né, que coisas estavam acontecendo quando a gente fala dessa primeira geração, que é a geração dos nossos avós, bisavós. Eles viveram um contexto de guerra. Depois, Uhum. os nossos pais estavam ali no pós-guerra, então vamos ter que reestruturar tudo. Então, trabalho, trabalho, trabalho. E aí foi, Isso. né? Então, é essa E, consciência de entender o que foi transmitido e o quanto isso afetou, né, cada um de nós, porque a gente faz parte, né, de toda essa história, de todo esse contexto. e isso que é importante é assim, quando eu tenho essa consciência, eu paro de culpar meus pais. Eu paro de culpá-lo, eu entendo como eu devo reagir, como eu devo trabalhar agora, e passo a trazer cura não só para a minha vida, pelos os aspectos a qual eu vivi, os problemas que eu passei, mas eu começo a entender que é possível perdoar meu pai, é possível perdoar minha mãe, é possível perdoar um irmão, alguém que te fez um mal. E é isso que o Rever trabalha. O Rever ele trabalha dentro do propósito de trazer consciência para que isso seja estruturado dentro das suas emoções, a qual te habilita a tomar uma decisão de pedir perdão ou de liberar perdão, e assim você para de culpar para começar a curar. Você ter essa consciência para tomar decisões mais tranquilas, com menos peso, com menos sobrecarga, porque às vezes a gente quer perdoar alguém porque a Bíblia diz que tem que perdoar, mas Uhum. eu não quero perdoar. Eu simplesmente vou perdoar porque o pastor diz que eu tenho que perdoar, que a Bíblia diz que tem que perdoar. E aí, como é que eu faço? Eu perdoo sem consciência? Eu perdoo só por perdoar? É Não muito é? arriscado. Nossa, que necessário, né? Esse tema, curando gerações. Eu acredito que todos têm acompanhado aí nas mídias ultimamente, né? Tragédias acontecendo exatamente a respeito de todo esse contexto, né? De que às vezes os pais, eles não querem perpetuar esses padrões, né? Anteriores dos pais. E aí simplesmente liberam tudo, né? Fazendo a vontade, os gostos dessa nova geração alfa, e o que a gente vê às vezes é acontecer naquilo que a própria Bíblia já traz para a gente, que nos últimos tempos, né, o amor de muitos vai esfriar, e vão vir exatamente essas questões de filhos contra pais, pais contra os filhos, né? E a gente tem visto aí tragédias acontecendo, então realmente é hora exata agora de nós levarmos realmente
cura, né, para as gerações e levar aquilo que realmente a palavra tem para essa geração, né? Que é realmente Amém. restaurar essa, né, esse vínculo das gerações passadas. E às vezes você simplesmente não quer tocar, né, em dores. Alguns filhos não querem, porque meus pais já estão idosos, eu não vou voltar a tocar nesse assunto, mas quanto é necessário curar as raízes, né? Quanto é necessário olhar para poder projetar vida para a próxima geração, né? Porque não para. Enquanto Jesus não Não, voltar, elas estão vindo. E precisa verdade. realmente, né, a partir dessa geração que está tendo tanto conhecimento, né, tanto conhecimento que está ao nosso favor, científico, né, bíblico. E então a gente precisa juntar tudo isso realmente e levar para essa próxima geração e não deixar eles realmente como estão aí à mercê simplesmente de padrões repetitivos, né, sem restauração. Então, que maravilhoso, gente. Então, você que está nos assistindo, não perca, porque vai ser uma oficina aí que promete, viu? Queridos, então eu gostaria que vocês, né, pudessem, assim, antes de vocês darem as considerações finais de vocês, eu quero para a gente assistir um vídeo, vou chamar um videozinho aí promocional lá do nosso hotel, onde nós vamos estar, para você sentir um pouquinho mais, né, de como vai ser precioso esse tempo que você venha separar para você, para sua família, amigos. Então, você pode estar ali realmente reservando esse momento aí de férias, né, em setembro. E curtir esse hotel que ele é maravilhoso, né? E assim, a gente além de estar lá recebendo um presente, porque o valor que você vai pagar por esse congresso não paga as estadias desse hotel. Então, assim, Sim. aproveite, vamos dar uma olhadinha rapidinho para a gente falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só que lugar maravilhoso, né? Cheio Maravilha. de ambientes para você meditar, para você encher o pulmão de ar fresco, né? Para você realmente curtir. Tem ali arborismo, um spa maravilhoso, né? Que não está no pacote, mas você pode desfrutar. Mas tem as piscinas aquecidas, né? Os furô ao redor de todo o hotel, dentro as piscinas aquecidas. Então, à tarde tem um coffee break maravilhoso. A alimentação de lá, gente, é assim, algo esplendorosa, né? Os chefes de lá capricham mesmo. Então, assim, não perca, né? Porque vai ser assim um momento assim de você realmente estar se presenteando. Além de tudo isso, as várias oficinas, a palestra oficial, então assim, não paga o valor que você vai estar investindo. Olhe não como um gasto, mas como um investimento realmente para esses dias, porque vale a pena, gente, vale a pena, né? Antes eu ficava, às vezes, nossa, mas tá caro. Eu tive esses momentos também. Assim como você pode, às vezes, olhar lá e dizer, não, eu não consigo. Consegue. Vamos lá, fé, esperança, vai para cima. Você ainda pode parcelar. Aí está sendo aberto ainda o parcelamento no cartão. Você pode parcelar e vai dar tudo certo. E a gente quer te aguardar lá junto com a sua caravana. Não vai sozinho, vai com a família, vai com amigos, né? Convida e faz um grupo, porque vai ser muito proveitoso. Todo o conteúdo que você vai receber lá, você vai depois trazer e compartilhar com a sua igreja, com a sua família, né? Quanta coisa boa. Só essa oficina aí de hoje, ó, só essa oficina que vocês vão ter, que vocês já ouviram só um
pedacinho, né? Vai ser algo assim maravilhoso. Então, queridos, eu queria agradecer, né, a presença de todos vocês aqui conosco e eu agradecer também a presença dos nossos convidados, né? E pedir para que eles agora, né, que o Alexandre, por exemplo, compartilhe aqui uma palavra para a gente, né, de encerramento, com uma base assim pastoral, né, Alexandre, para todos que vão estar ali conosco. Muito bem. Primeiro que o hotel é maravilhoso, né? Então, se permita usufruir, né, desse momento, né? Então, muito importante isso. Mas uma coisa que a gente percebe, né, nós como pastores, e temos escutamos isso muitas vezes, né? Eu não aguento mais sofrer. Muitas vezes as pessoas, elas vêm até o gabinete, até um momento de discipulado, e você vê que é a mesma coisa acontecendo durante anos. Essa pessoa não consegue mudar. Eu quero convidar você que tem sofrido, que tem muita dor no coração, na vida, de sofrimento, de tristeza, tire esse tempo. O recurso, todos nós, numa fase como nós estamos passando, pós-pandemia, num país que nós estamos vivendo as crises desse país, você precisa entender que o valor que você tem é a sua própria vida. Não é o quanto custa, é o quanto você pode valorizar você. Senão você vai continuar repetindo os ciclos que nós já falamos aqui, vai continuar repetindo padrões, vai continuar carregando dor e transferindo dor. Então é hora de parar de sofrer. A dor agora tem que ser para cura. Então você vai encontrar lá um diagnóstico, né? A Patrícia está desenvolvendo junto comigo ali um diagnóstico que nós vamos poder, de alguma forma, encontrar uma forma de você entender como trabalhar a cura, como parar de sofrer, parar de doer tanto. Então, o meu convite para todos é: está doendo? Leva para lá, vai para lá. Lá você vai encontrar um alívio, lá você vai encontrar um conforto, lá você vai encontrar a presença do Senhor, do Espírito Santo de Deus para te ajudar. Patrícia, então encerra para a gente falando aí, dando uma palavra para o nosso público, né, sobre breve sobre a restauração emocional que eles irão encontrar ali com a gente. Vamos lá. Então, eu assim incentivo vocês a estarem lá, né? Nós vamos ter assim momentos assim, com certeza muito eh, ela vai acrescentar muito no conhecimento que nós temos buscado hoje, para poder continuar, né, lidando com com as gerações futuras. E, assim, uma palavra dentro disso tudo que a gente discutiu hoje aqui, sobre essa questão das heranças que a gente acaba recebendo, mesmo sem querer, é que, assim, você não escolheu, né? Você não escolheu o que herdou, mas você pode escolher o que você vai dar continuidade. Ou seja, né, você vai dar continuidade à dor ou você vai começar a restaurar para que você traga um novo legado, né? Então, você pode escolher a dor que se repete ou o legado que se restaura. Então, o Rever, ele tem ferramentas e um suporte maravilhoso para aqueles que realmente sentirem o desejo, né, de se aprofundarem mais nesse conhecimento e buscarem essa restauração, aonde nós vamos poder viver de uma forma mais leve e contribuir na vida de muitas outras pessoas, porque enquanto você não se percebe, talvez dentro de um ciclo que se repete na sua vida, você talvez nunca vai conseguir contribuir na vida de ninguém e não vai conseguir trazer um novo legado. Agora, se você começar por você, você pode mudar uma geração pós você. Então, eu acho que isso é a minha palavra de incentivo para que você possa estar lá conosco nesse tempo lá em setembro, que vai ser maravilhoso. Uau! Então eu vou terminar com a mesma frase que eu iniciei. Respira fundo, se prepara e vem com a gente, né?
Não deixe de fazer sua inscrição, né? Eu reforço para você mais uma vez, para você viver esse tempo de transformação na sua vida, né? No seu casamento, né? Aí na sua família, né? Trabalhando essa cura de gerações. Então, assim, é algo assim esplendoroso, vindo da parte de Deus mesmo para você, com tanta bagagem que você vai sair de lá, tá? Então, não perde tempo, faz a sua inscrição, entra no link aí que a gente vai deixar, tá? Disponível para você, qualquer dúvida, entre em contato com a gente, tem telefone lá para tirar alguma dúvida, e nós estamos, a equipe toda vai estar aí, né, à disposição para tirar dúvidas de vocês, se surgir alguma, mas não perca tempo, vale muito a pena esse investimento na sua vida.